Pronto aí, pessoal? Vamos lá então? Na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo medieval árabe chamado Al-Kindi. Ele que viveu de 801 a 873 depois de Cristo. É um polímata, conhecia várias línguas, várias culturas, e vai ser o grande responsável por fazer uma fusão entre a filosofia grega e a teologia islâmica dos muçulmanos, o profeta Maomé, do Alcorão. Ele vai desenvolver alguns conceitos, por exemplo, ele vai ser um dos pioneiros entre os árabes, entre os muçulmanos, a defender a possibilidade de conciliação entre filosofia e religião. Duas religiões que surgiram, uma no mundo antigo e outra já na Idade Média, que é o cristianismo e o islamismo, ambos sempre destacaram o papel da fé. Como que você chega até Deus? Através da fé. A fé é você acreditar mesmo contra toda e qualquer perspectiva lógica. Então é você crer contra toda a razão. A Escritura Sagrada Cristã, por exemplo, diz que a crença na ressurreição de Cristo, a crença em Jesus, é loucura para os gregos e sabedoria para Deus. Ou seja, acreditar em um sujeito que se encarnou, ressuscitou para salvar a humanidade, isso seria um absurdo de acordo com a lógica humana, de acordo com a razão humana. Por isso que a fé é crer no absurdo. Se fosse racional, se fosse lógico, se tivesse prova, não seria necessário a fé. Você poderia chegar através, única e exclusivamente, da sua razão, do seu conhecimento. Então, como não dá para chegar a Deus exclusivamente através da razão do conhecimento, você tem que chegar nele através da fé. Mas o Al-Kindi vai dizer que é possível sim. A razão ela pode complementar, explicar e levar a uma melhor compreensão da fé. A filosofia representa então essa razão. É possível para ele conciliar razão e fé, filosofia e religião. A filosofia é muito importante para desenvolver uma teologia, um discurso e um estudo de Deus mais lógico, mais coerente, mais consistente, para que assim não haja contradições do pensamento teológico. Ele vai defender a existência de Deus, porque segundo ele tudo que existe tem uma causa. E qual seria a causa do universo? De todas as coisas que existem, do cosmos. Só pode haver uma causa incausada, uma causa primeira. Essa causa seria Deus. Então ele vai desenvolver isso na sua cosmologia, seu estudo do cosmos, ou seja, o estudo do universo. E para ele a causa do universo que existe é Deus. E Deus é uma entidade, uma realidade metafísica. Física é natureza, o mundo físico. Deus não se confunde com a natureza ou com o mundo físico, porque Deus está meta em grego é além do mundo físico. Então Deus é transcendente, Deus está no além, mas ao mesmo tempo Deus é imanente, porque ele está no além, mas ele age sobre o mundo, através dos seus profetas, realizando milagres. Então o universo tem como origem Deus, dá para provar a existência de Deus buscando uma causa para tudo que existe, e Deus é um ser, ou deve ser um ser metafísico, está além desse mundo físico, apesar dele poder atuar sobre o mundo físico. A natureza do conhecimento, para ele o conhecimento tem origem primeiro na experiência sensível, ou seja, todo conhecimento começa com os sentidos. Quais são os sentidos? Os 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. E depois, os dados fornecidos pelos sentidos são organizados pela razão. E a razão também ela vai colaborar na explicação dos artigos de fé, nos ensinar a compreender a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Ele vai ser um dos pioneiros também na teoria da luz e da visão. Vai ser um dos primeiros estudiosos, cientistas, vamos dizer assim, a dizer que a visão
ela não funciona sem a luz. É a luz que permite que a gente possa enxergar. E ela influencia também nas cores. Dependendo da luz, da luminosidade, as cores mudam. A gente acha que as cores estão nas coisas, mas não. As cores são reflexo da luz, que afeta a nossa visão e que também influencia a forma como a gente vive. Não é a luz que vai determinar aquilo que nós vemos. No escuro você não enxerga nada. Dependendo da cor da luz, da luminosidade, os objetos mudam de cor. Ele vai defender a ética e moralidade de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Lembrando que o islamismo é uma religião, uma tradição religiosa herdeira do judaísmo, recebe a influência do cristianismo. Eles vão pregar o amor, os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, que é lá, né? O dia sagrado para eles é a sexta-feira, não é o sábado nem o domingo, para os cristãos e judeus. E aí tem os mesmos princípios: honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não cometer adultério, né? Não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. Então, esses são os princípios aí que levam uma vida feliz, os princípios éticos. O islamismo também, o islamismo vai seguir esses princípios aí. Então ele vai receber uma grande influência da filosofia grega e vai levar isso para o mundo árabe e depois vai influenciar filósofos como Avicena e Averroes, são dois outros grandes filósofos árabes medievais, que posteriormente vai influenciar grandes teólogos cristãos como Tomás de Aquino. E ele vai ser um grande desenvolvedor também no campo da matemática e da ciência, com descobertas aí bem interessantes no campo da álgebra e pesquisas, protótipos aí científicos. Não podemos falar de ciência ainda porque naquela época ainda não tinha acontecido a revolução científica, mas já estudos bem avançados, graças ao fato dele privilegiar a experiência sensível. Através das experiências, com experimentos, você vai conhecendo o mundo. E ele foi realizando experimentos aí que é como, por exemplo, da luz e da visão, né? Isso aqui é algo completamente inovador. Até então as pessoas, os pensadores, os teóricos, acreditavam que a visão era absoluta. A visão consegue enxergar o mundo tal como o mundo, ele vai dizer que não, vai depender da luz e da luminosidade. A luz pode interferir na forma como a gente enxerga o mundo. Então nós não vemos o mundo como o mundo é. Nós vemos o mundo como a luz permite que a gente possa ver. Mas Al-Kindi foi um dos primeiros estudiosos a introduzir as ideias da antiga Grécia no mundo islâmico. Ele trabalhou na Casa da Sabedoria, que foi uma universidade, uma espécie de faculdade islâmica lá em Bagdá, hoje no Iraque, né? Onde ele supervisionou a tradução de textos clássicos para o árabe. Então os textos, por exemplo, de Aristóteles tinham se perdido no Ocidente. Esses textos já existiam em árabe, depois do árabe eles vão ser levados para a Europa. E aí os europeus voltam a estudar Aristóteles, vai ser muito importante para o desenvolvimento da filosofia posterior até da ciência. Escreveu sobre uma variedade de temas, em especial psicologia, estudo da mente humana, cosmologia, que nós já falamos aqui, misturando sua própria abordagem neoplatônica. Então ele recebe a influência de Platão, filósofo grego da antiguidade, e de Aristóteles também, com a autoridade do argumento de Aristóteles. Ele tinha um interesse especial na compatibilidade entre filosofia e teologia, entre filosofia e religião, já falamos, né? E a religião aqui é islâmica, de Alá, de Maomé. Maomé que seria o profeta, que recebeu a revelação. O anjo Gabriel teria revelado a Maomé o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E aí Maomé foi e ditou para os seus discípulos que transcreveram as palavras do anjo em nome de Deus. Essa é a revelação do livro sagrado do islamismo. E ele vai tentar conciliar o Alcorão, a teologia islâmica, com a filosofia grega, né? E muitas de suas obras dizem respeito à natureza de Deus. Nós falamos aqui sobre a natureza de Deus, a existência de Deus, Deus que é transcendente e imanente, né? Da alma humana, que é espiritual, recebendo influência dos gregos, assim também como conhecimento profético. Foi uma profecia que revelou o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, né? Uma profecia para Maomé, que é o grande profeta, o supremo profeta para eles, né? O último dos
grandes profetas. Eles consideram Jesus também profeta, Moisés, os profetas do Antigo Testamento, mas Maomé é o maior de todos. É aquele que recebeu a revelação final, a revelação do Deus único, que é Allah, o Deus supremo dessa religião. Então, esse é um pouquinho do pensamento de Al-Kindi, esse filósofo e teólogo árabe medieval. Entenderam? Tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí, galera.